Olá, seja bem-vindo a mais uma reflexão nossa no breve catecismo de Westminster. Agora nós vamos refletir um pouco mais sobre a pessoa de Deus numa pergunta crucial. Para a maioria dos cidadãos ocidentais, pensar sobre Deus como um ser único não é uma grande dificuldade, porque nós fomos criados e crescidos em uma cultura de pano de fundo cristão. Pensar na existência de um único Deus não é mais para ocidentais uma dificuldade. Porém, pensar no Deus como ele se revela nas Escrituras ainda é um grande desafio. Se a pergunta de número 4 fala quem Deus é, apresentando como um espírito, Deus é espírito, eterno e imutável, como nós vimos, e perfeito, isso já traz algum ponto. A pergunta de número 5 nos apresenta a pessoalidade exclusiva de Deus, ou, colocando de outra maneira, a exclusividade do ser divino. Esta mensagem é inequívoca em toda a Escritura Sagrada. Portanto, nós perguntamos, há mais de um Deus? E a resposta da Escritura é inequívoca. Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Não existe mais de um. Não há outro. Não apenas que não há outro em pé de igualdade, em rivalidade, como culturas orientais tentam ver as forças sobrenaturais do universo como sendo um equilíbrio entre o bem e o mal, entre o bom e o feio, entre o belo e o feio, entre o bom e o mal, entre o forte e o fraco. Mas a Escritura Sagrada nos apresenta que Deus é há um único ser divino. Só um. Não existe um ser divino e outros seres divinos, outras divindades menores subjugadas pela maior. Esta é uma mensagem ou um pensamento muito comum entre os pagãos, mas não é isso que a Escritura Sagrada apresenta. Não apenas porque outros seres são seres criados, Deus é o único criador e autoexistente, mas na condição divina só há um mesmo. A Bíblia Sagrada deixa isso absolutamente claro. Desde os dias da Antiga Aliança, Deus falou através de Moisés em Deuteronômio 6,4, na mensagem básica, o chamado à adoração, o Shema dos judeus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, lembre-se, Yahvé, o nosso Deus é o único Yahvé, Senhor Deus. Quando Paulo explica isso aos coríntios, cristãos que vêm de um contexto de pano de fundo pagão e politeísta do mundo greco-romano, ele diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4, o seguinte: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é no mundo, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Paulo deixa muito claro que não apenas há apenas um Deus, há somente um Deus, mas que os ídolos, que eram tidos como espécie de poderes divinos, de seres divinizados ou deuses menores, pois a mitologia pagã antiga cria na criação de deuses. Acreditavam que deuses podiam serem criados, nascerem, crescerem, se desenvolverem e até mesmo morrerem. Paulo diz que estes, que são ídolos, na verdade, eles nada são em si mesmos, são enganos, são fruto da imaginação humana. Há um só Deus, um só ser eterno. É importante que nós pensamos não apenas no conceito, aí eu gostaria de me dirigir ao seu próprio coração. Nós precisamos nos lembrar desta verdade essencial quando o nosso coração se toma atemorizado por outras forças mais do que Deus. Quando os seres humanos, poderes políticos, seres até não vivos, como um coronavírus, como estamos vendo nesses dias, vem a causar sobre o nosso coração um temor, um pavor de um poder, de uma autoexistência, nós devemos nos lembrar que há um Deus, que tudo dirige e governa, e um só, e é o Senhor que se revela na Escritura Sagrada. Ninguém se iguala a Deus em poder. Deus tem o controle sobre todas as coisas.
Ele é o único Deus que há e delimita absolutamente o poder de todas as criaturas e de todos os demais seres. Devemos nos lembrar que olhar para outros seres com um temor no coração, como sendo uma força ameaçadora fora do controle divino, é uma idolatria. A nossa confiança, o nosso temor, o nosso amor deve estar no Senhor Deus. Jeremias diz em 10:10, mas o Senhor é verdadeiramente Deus, e Yahvé é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Em João 17:3, Jesus diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Portanto, apacente o seu coração no Senhor. Só Ele é Deus. Só Ele é digno de confiança. Só Ele é digno do maior amor do nosso coração, da nossa devoção. Só Ele deve controlar o nosso respeito e é pelo seu temor que nós devemos ser guiados. À medida que restauramos esta doutrina simples, mas verdadeira, de que há um só Deus e é Deus verdadeiro, vivo, os outros temores cairão e os ídolos se mostrarão ineficazes e subalternos diante do verdadeiro Deus e vivo, a quem servimos e que a nós se revelou pela sua palavra, pelo seu Espírito, pelo seu Filho Jesus. Oremos. Ó Deus bendito, nós bendizemos o teu nome, nós te exaltamos porque tu és o Deus vivo, eterno e verdadeiro. Ajuda-nos, Senhor, a desfrutar da comunhão contigo, a cada dia termos esta ideia mais claramente implantada em nossa mente e em nosso coração. Livra-nos dos temores de outras forças, como se fossem forças ameaçadoras fora do teu controle. Tu és o único Deus, vivo e verdadeiro. Ajuda-nos a ter o nosso coração apacentados por esta verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.